O texto também fala da abominação desoladora. Em Daniel 8,13, esse poder é chamado de transgressão assoladora. E lá em Mateus, no capítulo 23, dos versos 32 até o 38, Jesus falou que os pecados dos judeus fariam com que a casa deles ficasse deserta, assolada. Aqui vemos lugares profanados e coisas santas chamadas de abominação, como em Ezequiel, capítulo 8. Esse poder é o mais desolador de coisas e de lugares santos que já se tem ouvido falar. Lá em Mateus 24,15, Jesus usa o termo abominável da desolação, se referindo ao poder romano. A Roma papal não passa de uma forma modificada da antiga Roma pagã. Verso 32 diz: ainda aos violadores do pacto ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. O texto diz aí que ele perverteria com lisonjas. Esse poder papal se esconderia por trás de uma falsa aparência, disfarçado, ocultando os fatos reais, os motivos, as intenções e os sentimentos deles. Aqueles que abandonaram as escrituras e pensaram mais nos decretos dessa igreja e decisões dos concílios do que na Bíblia, foram pervertidos pelas suas lisonjas, como diz o texto. O chefe dessa igreja dava posições àqueles que os lisonjeavam, dava homenagens, honras e riquezas também. O texto também diz: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Apesar daquela grande apostasia, alguns se mantiveram firmes à verdade e realizaram impressionantes feitos de heroísmo e de fidelidade. A igreja romana chamou a esses poucos fiéis aí de hereges, mas na verdade eles foram baluartes na causa da verdade. Os valdenses, os albigenses, os hussitas, os lollardos, etc. Eles defenderam a verdade que mais tarde cresceria e se chamaria reforma. No verso 33 nós lemos: os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia por muitos dias cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Essa expressão aí, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, se referem ao verdadeiro povo de Deus que durante todas as épocas tem ensinado a muitos. O texto também diz que cairão pela espada. A Roma utilizava o poder militar, que na época era através da espada, para esmagar aqueles que eles chamavam, na verdade, de hereges, mas que eram os fiéis que realmente adoravam a Deus, seguiam a verdade. O texto também se refere ao fogo, que era um dos métodos favoritos do governo romano para executar os hereges. Eles queimavam eles vivos. Eles diziam que assim eles não estavam derramando sangue. Olha só que absurdo, né? O texto também fala sobre despojo. Nas perseguições, as tropas tinham direito de fazer o que eles quisessem. E os soldados eram brutos e libertinos. Eles podiam fazer o que quisessem para convencer as pessoas a se tornarem católicas, só não matá-las. O texto também diz por muitos dias. Algumas traduções dizem por algum tempo. Esse tempo se refere àqueles 1260 anos que nós já mencionamos anteriormente como o tempo determinado para a supremacia papal. Vejamos agora o verso 34. Mas, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Muitos, porém, se ajuntarão a eles com lisonjas. Em Apocalipse, no capítulo 12, dos versos 13 a 16, esse pequeno socorro é chamado de a terra, porém, socorreu a mulher. A perseguição que houve contra o povo de Deus foi abrandada de várias formas. A reforma foi um desses métodos de auxílio. A Alemanha protegeu os reformadores e também restringiu a obra de perseguição. Só que, infelizmente, o que surgiria da reforma, que é o protestantismo, ia sucumbir à popularidade e deixaria de protestar e se uniria também ao papado, como diz Apocalipse 13, versos 11 e 12, falando como o dragão. Quando os protestantes foram ajudados e a causa deles começou a ficar popular, muitos passaram a se associar
ao papado com adulações ou abraçar a fé, mesmo sem nenhum motivo. Verso 35 diz: alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. Acrisolados quer dizer provados. Nós vemos aqui uma predição de martírio. Muitas daquelas pessoas que eram fiéis a Deus sofreram perseguição e morreram pela espada, queimados, morreram por inanição em masmorras, mas a perseguição acabou sendo uma bênção disfarçada, pois nesse momento de perseguição é que a igreja esteve em maior pureza e espiritualidade. As provações que nos vêm são obra de Deus para remover impurezas e imperfeições do nosso caráter. O tempo determinado que se refere aí, algumas traduções dizem o tempo do fim, é mais uma vez referência aos 1260 anos da supremacia papal, que terminou em 1798. O fim da supremacia papal marca então o início do tempo do fim. Verso 36 diz: e o rei fará conforme lhe aprouver, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. E será próspero até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Mais uma vez nós vemos a referência aí àquele poder mencionado anteriormente. O mesmo espírito de exaltação de Lúcifer, que é o anjo caído, conhecido como diabo, Satanás, é uma expressão usada em outras profecias sobre o papado, identificando esse espírito como o mesmo poder, orgulho e blasfemo. Esse poder profere blasfêmias, como por exemplo a infabilidade e também os nomes atribuídos ao Papa. Muitas profecias mostram que o poder papal, que foi ferido pela reforma, seria outra vez restaurado e continuaria até o fim. Verso 37 diz: e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amado das mulheres, nem a qualquer outro deus, pois sobre tudo se engrandecerá. Como nós já dissemos anteriormente, esse poder é diferente dos anteriores. A sua religião é uma mistura de paganismo e cristianismo. E o líder desse poder se exalta acima de todos os outros deuses e reclama adoração e honra para si, aquela mesma adoração e honra que pertencem a Deus. A profecia também fala sobre a sua atitude com relação aos relacionamentos amorosos. Olha que interessante. O papado nega aos seus sacerdotes e às freiras o direito e privilégio que foi dado por Deus de constituírem uma família. Esse desejo, que é originário do céu, não é levado em consideração e lhes é negado. Verso 38 diz: mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Ele o honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Todos os governos civis dependem da força. Esse sistema religioso faz algo diferente dos pais da igreja. E aqui nós temos um retrato de um sistema religioso fazendo uso da força, da munição, de armas, para perseguir seus objetivos e manter o poder. O papado se uniria ao poder civil para alcançar os seus objetivos. Templos grandiosos, santuários foram construídos e dedicados. Doações para esses novos deuses estranhos viriam a ser a maior fonte de renda da igreja. Esses deuses eram e ainda são honrados com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Verso 39. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio de um Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a glória, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por preço. Um exemplo de Deus estranho é a hóstia, porque ela é elevada a uma manifestação de Deus. A Roma pagã dividiu o mundo em províncias, e elas foram dadas aos generais favoritos. Roma papal dividiu o mundo em dioceses, sob jurisdição de sacerdotes e de monges. A organização de várias dioceses forma o reino do arcebispo, e sobre várias dessas dioceses reinam os cardeais, com muita honra e glória.
De cada uma dessas divisões corre um rio de riquezas para os cofres do papado que governa em esplendor. Versos 40 a 43. Ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá como turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nos países e os inundará e passará para adiante. Entrará na terra gloriosa e dezenas de milhares cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e prata e de todas as coisas preciosas do Egito, os líbios e os etíopes o seguirão. O cumprimento desse texto, desses versos que acabamos de ler, está ainda no futuro e nós devemos ter bastante cuidado ao darmos explicações detalhadas das profecias que ainda não foram cumpridas. Versos 44 e 45 diz: Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Contudo, virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Essa igreja apóstata introduziu na terra um serviço de mediação entre o homem e Deus, substituindo o verdadeiro serviço de intercessão de Jesus. E passa a perseguir o povo santo, fiel a Deus, que não aceita os erros que essa igreja infiltra. O papado é o poder que recebeu mais ajuda que qualquer outro poder. Nações lutam em seu favor e obedecem à sua vontade. O livro do Apocalipse, no capítulo 13, verso 2, diz que o próprio dragão lhe daria poder e trono. As nações, de acordo com o Apocalipse 17, carregam e sustentam a mulher simbólica, chamada Grande Babilônia. Essas mesmas nações que ajudaram o papado passarão a desprezá-lo e a odiá-lo. Ele chega ao seu fim no lago de fogo, como diz Apocalipse 19, 20. E assim termina essa abominação papal em completa e eterna desolação. E a história termina com um final feliz. Finalmente o povo de Deus será libertado e triunfará com Jesus. Deus realmente é justo, Ele conhece todas as coisas, Ele vê o futuro e sabe o que você está sentindo nesse momento. Ele conhece a sua dor, quando tem que se despedir de um ente querido. Ele conhece sua solidão, quando você se sente rejeitado ou abandonado. Mas, se você permitir, Ele vai te confortar e vai te dar a certeza de que tudo terminará no grande e mais esperado de todos os acontecimentos, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.